Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia, né? O versículo do dia que se encontra em Isaías 45, amém? E nós vamos falar aqui do Ciro, o escolhido do Senhor, o ungido do Senhor, né? E nós sabemos que aquele que o Senhor escolhe é aquele que Ele também capacita, que Ele habilita, que Ele aperfeiçoa para realizar a sua obra, para realizar os seus propósitos. Pois é, nós vamos ver aqui no versículo aqui, né, que Deus tinha escolhido ele era o rei da Pérsia, né, e ele já tinha uma missão aqui, e tinha também o Senhor patrocinando, o Senhor e cuidando dele nesse período ao qual o Senhor estava dando ali a capacidade para governar, né? E nós vamos esmiuçar essa palavra aqui no 9, né? Vamos ver aqui, onde aqui no 9, né? Depois do Senhor falar, né, que ele era o escolhido do Senhor, né? O Senhor estaria com ele, né? Ele ia na frente dele, ia quebrar todos os portões de bronze e tal, ele vem falando, né? E depois aqui, passando já esses versículos, vem no versículo 9 dizendo assim: que aflição espera quem contesta o seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o celeiro? O barro argumenta com aquele que dá forma e diz: você não está fazendo direito? Ou exclama: você não sabe trabalhar? Né? Então, quem somos nós, seres humanos, para questionar a grandeza, o poder de Deus, os feitos de Deus, para questionar a forma como Deus trabalha, como Deus age? Ou seja, é mesmo que eu orasse, entregasse na mão de Deus e depois ir lá e pegar de volta o que eu entreguei nas mãos de Deus, e passo a assumir o controle, e assim eu deixo de confiar em Deus para confiar na força do meu braço. Ou seja, pegando na mão do Senhor, estará dizendo que não está confiando no Senhor e que ele não está fazendo direito. E aqui vem dizendo mais ou menos, vem dizendo assim, né? Você não sabe trabalhar, né? Ou seja, Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus nunca chega atrasado. Deus confunde a lógica humana e até mesmo muitas vezes confunde nós, seres humanos. Por quê? Porque o cenário ao qual Deus quer fazer com que a glória dele se manifeste, muitas vezes não vai ser como nós idealizamos, como nós planejamos. Porque muitas vezes achamos que Deus vai agir em cenário favorável, mas na verdade não, Deus vai chegar em cenário desfavorável, pois é, né? E aqui ele vem dizendo que a aflição espera quem contesta com seu Criador. Acaso o pote de barro discute com seu leiro? E nós sabemos que missão dada, entregue, não deve ser questionada, deve ser acolhida, recebida e obedecida, né? Então, nós devemos confiar que Deus é conosco para essa missão, ou seja, né? O nosso Deus, ele capacita quem ele escolhe, né? Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: por que você me gerou? Né? Imagine uma criança dizer assim para o pai: por que você me gerou? Né? Por que dizer para o pai ou a mãe porque gerou, né? Por que me trouxe ao mundo? Aqui está dizendo assim. Então, é exatamente isso. A mão do Todo-Poderoso, ele nos criou, ele nos fez. Somos obras da mão do Todo-Poderoso. E a obra da mão do Todo-Poderoso é para dar certo, para dar fruto de justiça, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, né? Nós não fomos feitos para ser filhos desobedientes. Nós não fomos feitos para desonrar a Deus.
nós fomos feitos com propósito, com perfeição. Pois é, o nosso Deus, ele fez com perfeição em detalhe, né? E não é feito para colocar no mundo ao qual ele criou, né? Ele fez o mundo, os céus e a terra e tudo quanto nela há, e fez os seres humanos com propósito, não para ficar enfeitando, com propósito. Então, nós sabemos que nós somos o propósito de Deus aqui nessa terra. E o que acontece? Né? Você não é obra do acaso, né? Você não é obra do acaso, você é obra da mão de Deus. Você tem um histórico de vida, né? Deus tem planos, propósitos para cada um de nós e ela tem que ser realizada. Pois é, nossa vida aqui na Terra foi feita para ser dirigida e guiada pelo Senhor, né? Então, o dia e a hora de tudo está na nossa certidão, pois é, né? Tudo já está em detalhe o que vai acontecer na nossa vida. Então, Deus conhece e sonda o nosso coração, a nossa mente, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Então, estamos falando daquele que nos criou, que nos conhece por inteiro. Deixa eu beber água, porque minha garganta está falhando. E aqui vem dizendo que assim diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador. Quem questiona o que farei por meus filhos? Ninguém pode questionar o que Deus vai fazer para os seus filhos, né? Quem questiona o que farei para os meus filhos? Ninguém pode questionar, né? O que ele vai fazer pelos filhos, o que ele fez pelos filhos, né? Porque somente Deus, ele tem planos bons ao nosso respeito. O inimigo, ele tem planos ruins, mal, né? E aqui vem dizendo, né? Querem dar ordem a respeito do que minhas mãos fizeram, forte, né? Então, muitas vezes o ser humano quer dar ordem, né, para as mãos daquele que nos criou, né? Quer mandar no que já foi escrito, no que Deus está fazendo. É claro que cada um de nós temos que se curvar, temos que orar, apresentar a Deus, seja feito conforme a vossa vontade, ou seja, igual a oração de Jesus, né? Quando antes dele ir para o Pai, ele estava sentindo uma tristeza, ele estava sentindo, né, essa distância que ele teria do Pai, porque ele nunca ficou longe do Pai, mas esse processo ele ficaria. Então ele estava já sentindo, né, essa tristeza, e ele orou assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faz como eu quero, mas sim como tu queres. Ele não rejeitou esse último processo, né? Não conforme eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, a obra de Deus viesse estar na frente, a vontade de Deus viesse estar prevalecendo, não a dele, porque o que ele sofreria, padeceria ali, né? A vontade muitas vezes era de desistir, mas ele não jogou a toalha. E aqui vem dizendo assim: querem dar ordem a respeito do que minhas mãos fizeram, né? Então, nada pode mudar. Nada pode mudar. Os planos de Deus, os propósitos de Deus não pode ser mudado e alterado. Tudo que Deus diz a respeito da palavra, a nosso respeito, ela vai se cumprir. Estou com 5% aqui. É uma batalha espiritual, até para gravar a pregação, a palavra de Deus. O celular tá uma bênção. Então, estou gravando só um vídeo, né? Então, estou me esforçando para não deixar o canal sem a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, né? Que querem dar ordem a respeito do que as minhas mãos fizeram, então nenhum homem, nem ninguém pode questionar as obras das mãos dele, não pode questionar os propósitos de Deus, a escolha de Deus, a forma dele trabalhar, a forma dele agir, a forma dele modular
dele trabalhar, dele habilitar, ou seja, escolher as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aqueles que se acham, ou seja, pois é dessa forma que Deus faz. Deus pega um ninguém, Deus pega aqueles que não são para ser o que Deus quer que seja. Pois é, Deus, Ele quer preparar da forma dele, da maneira dele. E muitas vezes vai haver questionamento, vai haver revolta, não vai haver o aceitar, porque muitas vezes, né, a escolha de Deus vai gerar o que é de pior no coração, na vida das pessoas, né? Porque o inimigo sabe quem é plano, projeto de Deus, e ele sempre vai tentar impedir e atrapalhar, né? Jesus foi o plano de Deus aqui na terra para salvar o que havia perdido. Muitos não aceitaram, rejeitaram, pois essa luz veio encandear aqueles que estavam na escuridão, mas não foram bem aceitos, né? Mas porque estavam na escuridão, estavam com seus olhos vendados, por isso que não podiam aceitar aquele que do mundo não pertencia, mas veio ao mundo para salvá-lo, né? E aqui nós vamos ver o versículo 2 dizendo: Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com as minhas mãos estendi os céus e todas as estrelas estão sobre as minhas ordens. Então, aqui mostra a soberania, a grandeza, o poder de Deus, né? Aqui mostra que o domínio está sobre o nosso Deus e que o domínio que está sobre o nosso Deus não foge do controle, não sai do controle. Tudo Deus conhece, né? E todos obedecem a Deus. Pois é, até o mar lhe obedece, o vento lhe obedece, as estrelas lhe obedecem. E até aquele que não conhece a Deus tem que obedecer. Pois é assim, é a voz de Deus que comanda, que dirige a terra, a nossa vida. Se o controle, se o domínio está na mão de Deus, né? Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ele é o único a ser adorado, a ser glorificado. Levantarei esse homem para que cumpra o meu justo propósito. Deus está falando que levantou aqui esse homem, Ciro, para que ele viesse cumprir com o justo propósito dele e guiar as suas ações, né? Então, Ciro seria guiado por Deus para o propósito divino de Deus. Ele restaurará a minha cidade e libertará o meu povo cativo. Então, ele tinha essa missão de libertar o povo cativo, né? Sem exigir recompensa nem tributo. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Então, nós sabemos aqui, né, que o nosso Deus, ninguém pode atrapalhar, impedir os processos, os planos de Deus na vida do povo ao qual Deus tem promessa, né? E quando Deus escolhe, Deus já tem todo o cronograma, Deus já tem tudo o que vai fazer. E aqui ele se revela, né? Já se revela falando do ungido dele, ao qual ele escolheu, né? E quem é a escolha de Deus vai sofrer muitas retaliações no mundo espiritual, vai passar por dias difíceis, de aflições, de tribulações, de perseguição, calúnia, difamação, porque fazer o que agrada a Deus, fazer o que o céu quer que façamos, né? É ter todos contra você, pois é ter o próprio inferno se levantando, como Jesus teve, né? Mas nós sabendo que é aquele que nos alistou, que é por nós, é aquele que nos capacita, que há de nos guardar, de nos livrar, de nos sustentar com a destra da tua justiça. Então, colocando-se na presença de Deus, na posição, buscando ao Senhor, né? Ele poderá estar nos usando, nos revelando ao nosso coração, que estará sensível à voz dele, né? As nações teria que conhecer o Senhor, né? E o rei da Pérsia, né, Ciro,
outras nações que não conheciam Deus, iria conhecer, né? E aquelas cidades ao qual adorava ídolos, outros deuses, passariam a conhecer esse Deus poderoso, Deus grandioso. Então Deus tem plano, projeto que vai colaborando em tudo, vai puxando, né? Onde ele precisa trabalhar, onde ele precisa agir, onde o nome dele tem que ser glorificado. Então Deus é muito sábio, poderoso, né? Ele pensa em todos os detalhes, além do resgate do povo, além de outras nações conhecerem. Então, muitas coisas colaboraria, né, com esse propósito, né? Não somente nesse resgate do povo, porque Ciro não era israelita, né? Ele não era israelita, mas Deus o escolheu. Isso mostra, né, que Deus escolhe quem Ele quer. E muitas vezes o ser humano questiona esse projeto, a escolha de Deus. E muitas vezes vai lutar contra os planos, os projetos de Deus. E quando vai passando o tempo, vai se cansando, vai vendo que gastou tempo, energia, né? De gastar energia na presença de Deus, de gastar o seu tempo para buscar a Deus, lutou contra os propósitos de Deus, né? Guerreou contra o próprio Deus, né? Então, os adversários, né, que não aceitaria, né? O Ciro, ele tinha que estar focado ali nos propósitos de Deus, no que Deus estava falando, né? Então, é fechar os ouvidos, né, para quem não acredita nas escolhas de Deus, ou quem acha que Deus errou nas escolhas, né? Ou seja, está questionando, quer questionar até a forma de Deus trabalhar, até a forma de Deus escolher, né? Mas Deus escolhe aquele que Ele quer, porque Ele conhece os corações. Ele conhece os corações. Então, quando eu entendo que a escolha de Deus é boa, é perfeita, é agradável, quando eu aceito a escolha de Deus, seja na vida de quem for, né? Estou me alegrando e o Pai está se alegrando por eu aceitar e eu estar feliz pela escolha de Deus, porque cada um de nós somos escolha de Deus para dar certo nesse mundo, para proclamar a liberdade ao cativo, né? Ninguém é especial, todos nós somos escolhidos de Deus, né? Todos nós somos a escolha de Deus, mas Deus, Ele sempre quer fazer como Ele quer, né? Então, se a escolha de Deus foi Jesus, né, para vir ao mundo, né, Ele foi o contemplado, Ele foi escolhido, não foi o anjo que veio, foi Jesus. Então, foi privilegiado, foi. Maria foi a privilegiada de ter gerado Jesus? Foi, porque foi a escolha de Deus, né? Ela foi privilegiada, né? Agraciada, assim como João, né? Ele tinha já uma missão, né? E essa missão é de vir preparar o caminho para Jesus, é de batizar Jesus. Então, grandes mulheres de Deus foram agraciadas, teve o propósito de Deus, né? E nós temos promessa, plano, projeto de Deus, que devemos se colocando à disposição de Deus, que Ele vai sustentando, vai dando força, capacidade, Ele vai nos instruindo, né? E a visão Ele vai nos dando. Então, muitas vezes, a demora, o tempo da espera, é onde Deus também vai modulando, vai trabalhando, nos amadurecendo, né? Porque às vezes a adversidade, os problemas, vêm tentando tirar você do foco da posição. Mas quando há confirmação, quando há no seu coração, você sabe o que Deus quer, os propósitos dele, você vai estar ali se fortalecendo, você vai estar ali na posição e assim Deus vai abençoar, em nome de Jesus. Deus sempre vai detalhando, explicando o que já vai acontecer, o que ele vai fazer. Ele sempre deixa os seus filhos já sabendo o que ele quer e como vai fazer, né? E nós devemos estar obedecendo.
obedecendo, assim como Moisés, né? Já saiu para entrar no Egito, já sabendo o que ia acontecer, né? Deus já previu, Deus já detalhou como seria feito, o que o faraó ia falar. Então, houve o trabalhar de Deus no Moisés, né? Tanto no povo, e ali a experiência foi de ambos, o crescimento foi gerando, né? Isso tudo foi aquecendo essa experiência, amadurecendo eles para ir para o deserto. Depois teve outros preparos, né, para ir para o Mar Vermelho. Então, todo aquele processo, cada missão, cada processo, né, teve um trabalhar. Quando estava pronto, houve crescimento naquela área, passava para outra área, outra parte, para Deus trabalhar, ser aperfeiçoado, para ir para outra parte. Então foi assim, né? Então muitas vezes aparentemente vai ser lento, vai ser demorado, porque Deus conhece a estrutura, Deus conhece lá na frente, Deus sabe como faz, né? E durante o processo, a caminhada, durante essa trajetória, como estamos marchando, estamos perseverando, Deus vai fazendo com que o sobrenatural aconteça. As nossas forças é revigorada, né? E assim nós não se desviamos, nós não perdemos foco, nós não saímos da posição. O sustentador, né, está ali sustentando a nossa fé, o nosso espírito, né? Devemos glorificar e exaltar o poder dele no nome de Jesus. Amém? E essa palavra também nos convida a exaltar, a glorificar e a bendizer as obras das mãos de Deus, e sermos gratos por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, a nosso favor, né? Nós, filhos de Deus, devemos a cada vez se curvar perante ao Senhor e agradecer, né? E também pedir muitas vezes perdão a Deus, porque muitas vezes nós queremos para ontem, muitas vezes nós achamos, né, isso é do ser humano, porque está acontecendo isso, porque disso, já estou muito tempo nessa posição, orando, clamando, né? Mas sabemos que o Senhor está ouvindo, falo por experiência própria, porque muitas vezes nós vivenciamos provas longas, processos longos, ao qual não jogamos a toalha, não se desviamos, mantemos a posição, estamos na lealdade e obediência ao Senhor, né? E o inimigo muitas vezes vai esperar a murmuração, você sair dos planos de Deus, mas você está ali perseverando igual Jó, que as lutas vieram, ele continuou obediente ao Senhor, e pode ter certeza que a recompensa virá, né? Pois o nosso Deus, aquele que vê cada um de nós, está nos observar, nos analisar nesse processo, né? E como vem dizendo essa palavra aqui, né? Você não sabe trabalhar, né? Deus sabe trabalhar, né? Deus sabe trabalhar. Ou seja, essa luta, essa provação, esses processos não vai acabar, Senhor. Não é Deus punindo, Deus não estava punindo Jó, mas Deus queria extrair o que é de melhor nele, para que o inimigo venha a se ver que ele não adora a Deus somente pelo que ele pode proporcionar, mas pelo que ele é. Então, exatamente muitas vezes é onde Deus quer ver, né? Essa resistência, por você ali provando seu amor para com Deus, estando ali buscando, dependente das bênçãos, mas amando Ele pelo que Ele é, pelo que Ele fez na sua vida, pelo Ele ter te escolhido, te guardado, te livrado. Então, é isso que Deus vê, é o coração. Então, em tudo devemos dar graça, não questionar o nosso Criador, porque Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, porque Ele nos fez. Ele está vendo, Ele já acolheu a oração, Ele já acolheu as lágrimas, está no odre dEle, no livro dEle registrar. E pode ter certeza que quando Deus Ele responde, é na hora certa, né? Ele vai para manifestar a resposta, a bênção dEle, porque as bênçãos de Deus não só é em uma área, mas em todas as nossas áreas da nossa vida. Então, quando você vê, né, que há muita dificuldade, que aparentemente você não está sendo ouvido, mas você está sendo ouvido, porque os ouvidos estão atentos ao nosso clamor, os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentam ao nosso clamor. Deus jamais vai estar
com os ouvidos tampados para o justo, para aqueles que andam na obediência. Então você sabe que você carrega a promessa, carrega a palavra de Deus no seu coração, ela não vai passar. Ela é viva, ela é a nossa fonte, né, de vida, né? Ela é a nossa inspiração. E a palavra de Deus jamais cai por terra, ela é espírito e vida. Continue confiando no Senhor, pois Ele está do seu lado e Ele está a trabalhar, né? Quando o Senhor veio, deixa eu ver aqui, eu vou te mandar um pouco, eu já estou com 1%. Eu já vou me despedir de você, que eu já estou com 1%. Depois eu darei sequência aos versículos seguintes, né? Que é uma benção essa palavra. Eu estou muito em Isaías aqui, né? Nessa interação de pregação nesse do dia. Mas eu já vou encerrar. Pois é, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixa a curtida de vocês. Estarei aqui no próximo vídeo. Só estou com 1% aqui, mas já vou me despedir em nome de Jesus. Já ia pular para outra palavra aqui. Tá tão envolvente, tão abençoado, mas ficarei para a próxima em nome de Jesus. Fique na paz, Deus é com vocês. Continue firme, olhando para a missão, olhando para a palavra de Deus, para os propósitos de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau.